cheio e o vazio. Charte de fé, tudo bem, gente? Eu vi um pote grande e cheio de coraçõezinhos, que é o sentir. E eu vi um pote pequeno, menos da metade do outro, e vazio, completamente vazio, mas com o coração acima. E esse pote vazio se chama olhar. Ele é o vazio. Então, primeiro ele é cheio, ele é grande, cheio de coraçõezinhos dentro. Ele é o sentir. O outro, ele tem um coração fora, que ele é o olhar para esse coração. O outro não, ele é cheio dentro. O outro não, ele é vazio dentro e ele tem algo para o qual ele olha fora. E esse que olha é o vazio e o que sente é cheio. Ezequiel 44, de 15 a 27, fala sobre as regras do sacerdócio, do sacerdote. Cheio de regras, mas não sente nada. Cheio de regras, mas não sente amor. É sobre isso. Ele olha, ele não sente. Salmo 104, 6. Tem por vestuário o abismo. Vestiu o abismo por vestuário. Esse abismo, eu não consigo nem explicar em palavras. Esse vazio é profundíssimo, esse vazio que veste a pessoa, cheia de regras, né? Então é um vazio infindável. Aí Deus me deu algumas palavras. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Intenção, ouvir a voz de Deus, insensatez, um plano melhor, milagre, entregar e pronto. Intenção, ouvir a voz de Deus, insensatez, um plano melhor, milagre, entregar, pronto. Então, eu vi o seguinte, algo que abre e fecha, mas ele nunca fica meio aberto. Ou ele abre tudo, ou ele fecha tudo. E daí, Deus me deu Jeremias 7, 27, sobre o que abre tudo. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Dir-lhes-ás, então quer dizer, abre tudo, você abre tudo, fala tudo, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Abre tudo. Aqui eu não vejo que tá errado. Abre tudo, fala tudo, tá certo. Só que não vão te ouvir, mas tá tudo bem. Você fez a sua parte. Não existe meio termo. Falou tudo, entendeu? Se respondeu ou não, não respondeu. Ok, ótimo. Segue em frente. Aí fecha tudo. O fecha tudo. Ai, meu Deus, eu não marquei. A passagem. Ah, não. Será que eu marquei? Não é? Enfim, olha que pena. Mas a palavra que eu escrevi aqui foi genealogias. Então, o que fecha tudo é a genealogia. Porque a passagem falava sobre isso, a genealogia de fulano, tananã, tananã. Então, era sobre isso. Então, isso fecha a genealogia sobre filhos, sobre
Sobre prole, sobre filhos, né? Então, genealogia fecha. E aí, já que aquela passagem eu não consegui ver, eu pedi outra. E saiu, e Deus deu sobre Daniel, logo no início. Daniel 1. Daniel 1:12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu-os e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Então, esse fecha tudo fecha a tua alimentação em relação a carnes. Fecha. Fecha a tua alimentação em relação a carnes, leite, derivados animais, tá? Ovos. Fecha tudo. E experimenta. Quanto tempo? 10 dias. Para ver se você fica mais robusto. Porque depois de 10 dias, comprovado, fica mais robusto. Mais robusto que os outros que comem carne, leite, derivados de animais, ovos. E não sei como se dá para abrir essa genealogia, enfim, não sei. Mas essa genealogia fechou tudo. Eu não sei se é esterilidade. Não sei se é alimentação. Não sei se eu não sinto nada, eu só olho, eu sou cheia de regras, mas eu não sinto amor pelas pessoas. Tem um abismo que me veste, olha lá. É um abismo, é vazio. O amor é só para fora, não tá para dentro do coração. Jesus falava sobre isso, que o copo, ele é limpo só por fora. Ele tá sujo por dentro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Isso aqui quem escreveu isso aqui foi Davi, muito provavelmente, né? Olha, Salmo 119 é um dos mais longos, né? Só que Davi, ele era muito mais austero, muito mais rígido em relação ao cumprimento da palavra do que o próprio Messias, o próprio Jesus. Por isso ele não foi aceito como Messias, entendeu? Porque ele não era cumpridor da palavra.
Ai, nossa, que absurdo, ele não era cumpridor da palavra. Não. Ele não cumpriu a lei do sábado, ele não cumpriu a lei do apedrejamento, né? Ele pareceu bastante bravo, né, em relação às ofertas de sangue com a venda dos animais em frente ao templo. Então eu não vejo que ele era rígido em relação às regras, em relação à palavra, né? Ele fala sempre da palavra que sai da boca do meu pai. E ele parece decidir as coisas ali no momento, entendeu? Quando aquela mulher estava para ser apedrejada, ele decidiu algo ali no momento. Ele não consultou a lei de Moisés para decidir. Não, nós primeiro Jesus temos que ver o que diz, consultar a lei. Não assim, mas não assim agachar no chão, começar a desenhar no chão, esperar que Deus fale com você, ter uma inspiração momentânea e aí você decidir. Então, muitas vezes a gente quer ensinar como se deve fazer, né? Você tem que ir para a fonte primeiro. E a fonte dizia o quê? Que ela tinha que morrer. Era o que estava escrito. É que nem um juiz que vai escrever uma sentença. Ele precisa procurar fontes doutrinárias, leis, né? Jurisprudência. Quais são as últimas sentenças em casos semelhantes, né? Mas Jesus, eu vejo ele assim, como que é esperar uma inspiração divina, porque Deus falava com ele, né? Em cada caso, em cada momento que Deus falasse com ele. Ele não ia para a lei, para o que estava escrito, para a Bíblia, e decidia segundo o que estava escrito. Não, ele se excedia. Justamente hoje que muitas pessoas dizem que nós não podemos, por exemplo, decidir algo fora da Bíblia ou falar algo fora da Bíblia, era justamente o que ele fazia. Por isso, eu digo e repito que ele não foi aceito pelos judeus. Porque não era bíblico não guardar o sábado, não era bíblico não apedrejar uma mulher adúltera, não era bíblico tocar em mortos, e ele nunca passava por um tempo de purificação, né? Porque quando você toca em algo impuro, você precisa cumprir as regras, né? Mas ele não. Então, é só isso, mas eu vou ver se. Então te farei. Nossa. Uau. Ó, então te farei descer com os que descem a cova, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos,
com os que descem a cova, para que não sejas habitada, que esse fecha tudo, genealogia, fechou. Agora, eu não sei se esse não come carne por 10 dias, não come, seria, pede para Deus, né, para te livrar desse abismo, dessa cova, sei lá, da morte, ou essa falta de sentimento, essa frieza, sabe? Cheio de regras, mas não sente amor. Que o fariseu, ele era assim, né? Tem um filme que eu assisti algumas partes e sinceramente eu não quis assistir tudo porque eu fico horrorizada com o ser humano, né? Eu sempre vejo o ser humano como uma caixa vazia, onde conforme ele vai crescendo, desde pequenininho, desde recém-nascido mesmo, ali, os primeiros segundos de vida, as pessoas vão enchendo a caixa dele. E não só enchendo, como organizando as coisas lá dentro. Ele é simplesmente uma caixa vazia. Ele é isso aqui, um abismo, no qual você vai colocando qualquer regra lá dentro. Se alguém escrever uma regra assim, ó, mascou chiclete, vai ter que levar 10 chicotadas. Ele segue cegamente essa regra que alguém colocou dentro dele. Ele não sente amor. Ele não questiona, enfim. E Jesus não era essa caixa vazia, né? Mas não só ele consegue não ser assim, nós também conseguimos. Mas a maioria das pessoas são. Então, as pessoas com quem a gente vai tendo contato, que são maiores, mais fortes e têm mais autoridade que nós, vão enchendo nossas caixas e organizando também. Então, esse filme que eu assisti, que eu quase não quis assistir porque era horrível, falava muito sobre isso. Só que falava sobre o povo muçulmano, né? E tinha algumas cenas horríveis de terrorismo. Daí, então, eu vi um rapaz que ele tinha sido sentenciado à morte, parecido com essa mulher que Jesus salvou, só que ele seria jogado de um lugar bem alto. E toda a população estava lá embaixo para ver a queda dele. E como Jesus tinha ali as pessoas que amavam ele, esse rapaz também tinha. Tava pelo menos 2 mulheres ali, só mulher para ver isso. Não sei se era a mãe, irmão, mãe, a esposa, entendeu? E o filme era assim, os 2 principais eram o pai e a filha. O pai criou a menininha, amava a menininha, e ela se converteu a essa religião. E o pai não sabia, não sei se ficou muito tempo sem vê-la, a hora que foi encontrá-la, ela disse: pai, é a minha religião, são as nossas regras, é o que está no Corão, é Deus, são as regras, é assim, todo aquele que não seguir deve morrer. Então ela discursou ali para ele e ela disse: eles não merecem viver. E aí o pai dela olhou para ela e lembrava da menininha que ela foi. E pensava: meu Deus, minha filha virou um monstro. Um monstro. E ela acha que ela tá certa ainda. Ela é um monstro. Eu gerei um monstro.
terrorista, sabe? Mata as pessoas e acha que está agindo em nome de Deus. Foi isso que Jesus veio barrar, porque eram assim. Aqueles que acreditavam em Deus eram assim, eles matavam em nome de Deus. Era terrorismo, a fé era terrorista. Jesus era o único que não era terrorista. E aí Deus se confundia com o diabo, entende? Era horrível. Então o fariseu, ele era esse abismo. Ele era vestido de abismo. E levava as pessoas à morte, achando que iam para o céu e iam todas para o inferno. E o inferno ia ficando lotado, porque eles não sentiam amor por ninguém. Qualquer coisa que dissesse para eles que era uma regra, eles seguiam cegamente e desprezavam as pessoas, desprezavam a vida. Eles não se importavam se aquilo era justo ou não, se era certo ou errado. Quando diziam para eles, é uma regra, está escrito, assim como a mocinha do filme. É isso, é a vontade de Deus. Então, você não pode agir de forma cega. E se você não teve a oportunidade de sentir amor ainda, Deus vai trazer essa oportunidade de você viver experiências, de você se abrir para viver essas experiências. Aqui, quando fala abre tudo, ele fala, né? Ele fala e ninguém responde. Só que engraçado é que o fecha tudo é sobre o fazer. Esse fecha tudo parece eu me abstenho, me abstenho de comer carne, tomar leite, de derivados animais, ovos, e também não sei se me abstenho de ter filhos, porque fecha a genealogia. Ou me abstenho de ter mais filhos, eu não sei, porque fecha tudo. Não existe meio termo. Foi isso que eu vi, ou abre tudo ou fecha tudo. Agora eu perguntei para Deus o que é esse fechado da genealogia, né? Provérbios 27:8. Qual ave que vagueia longe do teu ninho? Qual é o homem que anda vagueando longe do seu lar? Então, fecha a genealogia porque a ave está vagueando longe do ninho. É um homem que anda vagueando longe do lar. Saiu de casa, tá longe da mulher, tá longe dos filhos, tá morando sozinho. Ou ela, uma ave que vagueia longe do ninho. Um homem que anda vagueando longe do seu lar. Olha só. E aí o 9 fala, como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Só que esse óleo e esse perfume não estão alegrando o coração, porque é da ave que está longe. Então o perfume não chega, o óleo não chega, a doçura também não chega. Então o coração fica amargo, né?
Ó, não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Mas essa ave, ó, está longe do ninho. Ou talvez não pode deixar o ninho, ó. Meu Deus, ó, agora eu tô vendo. A ave, você vê que a mãe, por exemplo, ela se afasta do ninho por pouco tempo. Então não pode abandonar o ninho. Você não pode abandonar os seus filhos por muito tempo. Não deixe com estranhos, não deixe, entende? Muito tempo a tua mulher sozinha, o seu marido sozinho. Cuidado. Porque outra ave pode se aproximar. Uma ave maior. E aí quando você chega já tem outro perfume alegrando o coração desse ninho, né? Do seu marido, da sua esposa, enfim, não sei. Não abandones o teu amigo. Então essa fecha a genealogia. É a ave que vagueia longe do ninho. É a ave que foge. Talvez foge porque é cheio de regras, né? Não sente. Olha, não sente, é vazio. E Deus tinha me dado as palavras, ó, intenção. Qual intenção? Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes, rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Ouvir a voz de Deus, saiu Ezequiel 12, que é sobre o cativeiro. Esse cativeiro que fala, ó, sobre uma sentença. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Só que aqui, como apareceu o olhar para mim, não é sobre não ver, para mim é sobre não sentir, não sente amor. É como aquela moça, né? Como que ela é? Ela é uma caixa aberta. Então, assim, qualquer coisa que colocarem ali, qualquer regra que colocarem ali, ela obedece cegamente. Ela não sente amor. Ela gosta de sentir que ela está obedecendo a regra pela regra, entendeu? E que Deus a compensará por isso. Então, no filme, ela explica que quando ela mata, ela sabe que Deus vai recompensá-la. Ela diz assim, né? E o pai dela olha para ela, meu Deus, ela acredita mesmo nessas coisas, ela é um monstro. Eu criei um monstro. Agora, que eu penso, né? Que todos nós temos capacidade de ouvir a voz de Deus. Mesmo antes da vinda de Jesus, não precisaríamos esperar tanto tempo. Acontece que nós temos a capacidade de fingir não ver as coisas, de fingir não ver injustiça, sabe? Nós percebemos que alguma regra está estranha, que está,
Sabe aquela regra hipócrita que só serve para um e não serve para o outro? É sobre isso. Então foi por isso que Jesus salvou aquela mulher, porque na verdade ele queria salvar as pessoas que estavam apedrejando ela e não ela. Não era ela que precisava de salvação, era mais as pessoas que apedrejavam ela, porque elas eram assassinas. Elas se achavam justiceiras, elas eram assassinas e iriam para o inferno. Ela, mulher, talvez ela fosse salva, mas aquelas mulheres não. Porque elas tinham prazer no quê? Em matar. O contato deles com Deus era no assassinar as pessoas. Ó, você me ama, Pedro? Apacente minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Apacente minhas ovelhas. Então, como que as ovelhas de Deus agiam para se aproximar de Deus? Matando pessoas. Então, quanto mais elas matavam, mais elas sentiam que elas eram obedientes a Deus. Entendeu? Eu sei que hoje não faz muito sentido, né? Porque nós temos regras, muito discurso sobre a paz, mas eu vejo que o ser humano ele é um carro desgovernado, entendeu? E quando perde o freio, é bem difícil de frear. Eu, por exemplo, já que falou de veganismo, do Daniel, todo mundo fala, ai, Daniel, jejum de 21 dias, Daniel, mas parece um status de crente, fazer esse jejum de Daniel. Eu nunca pensei em fazer um jejum de Daniel para obter alguma coisa de Deus. Eu sempre penso em diminuir o sofrimento daquele que está precisando de mim. Então, era essa a minha intenção, na verdade, entendeu? Enfim, você pode fazer para obter alguma coisa de Deus, mas a minha intenção, de fato, era essa. Ó, intenção, ouvir a voz de Deus e insensatez. Insensatez. Jó 41:31. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como caldeira de unguento. Ó, de novo o abismo. Após si deixa um sulco luminoso, o abismo parece ter se encanecido. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Um sulco luminoso, o abismo. Profundezas. Essa insensatez, esse abismo, muito vazio, frio. E mesmo que essa panela ferva, não sei, ela ferve vazia, não tem conteúdo. Ó, um plano melhor. E é Provérbios 5. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição, e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. É sobre esse abismo. Cuidado com a mulher adúltera. Só que eu vou falar outra coisa. Salomão, ele era esse pote pequeno e vazio. Jesus é esse pote grande e cheio. Ele só olha
Então, esse tipo de pessoa, pequeno e vazio, só olha para a regra, não sente amor. O amor tá fora, não tá dentro. Entendeu? Então, é um abismo. Quando ele fala da mulher adúltera, você acha que ele tá realmente sentindo amor por ela? Ah, mas não pode amar ela. Não, apacente minhas ovelhas, não é isso que Pedro faz? Ele se importa. É o que Jesus faz com as prostitutas. Ele salva, né? Ele ajuda com que elas endireitem os caminhos dela. Aqui não. Ele olha para a mulher adúltera com quem ele mesmo teve relações e diz: a culpa é dela. Ela não presta. Ela quer me levar para a morte, mas ela pensa que eu vou com ela? Eu não vou, não. Ela, o fim dela é amargo. Ela vai para o inferno. Eu não. Ele é arrogante, ele é frio. Ele fala de uma regra que ele mesmo não cumpre. Então, por isso que Jesus queria salvar as pessoas que iam apedrejar aquela mulher adúltera. E não a mulher adúltera em si. Ela só foi usada para que ele salvasse os acusadores dela. E não só para que ele salvasse o marido dela, que estava ali escondido também, para tentar matá-la. Talvez ele estivesse com vergonha, né? Vergonha do quê? Se ele era mais adúltero que ela. Então, Jesus ele tem uma postura diferente. E ele nem pecado não tinha. Só que esse Salomão, por exemplo, aqui, quando ele fala da mulher adúltera, que eu acho que ele que escreve o provérbio, se não me engano, ele tem 1000 mulheres. Então, como ele pode falar de uma mulher adúltera? Ele sabe o que é isso. Ele era profissional nisso. Quando ele fala de uma mulher adúltera, geralmente ele está falando de uma mulher que tem um segundo homem, um terceiro, mas ele tinha 1000. E muitas vezes ele falava dessa mulher adúltera sem mudar antes o comportamento dele, sem que ele tenha passado por arrependimento. Então, o tipo de regra é que só olha, não sente amor, não tenta salvar ninguém, não apacenta ovelha nenhuma. Ele só se sente superior e condena a outra pessoa, mas ele mesmo não passou por nenhum processo de arrependimento. Por alguma razão ele se sente superior, talvez por ser rei. Então ele acha que o fim dela é amargoso, mas o dele não. Mas aí é que ele se engana. Ele pode chegar no inferno muito antes dela. E pode até ser que ela nem vá, mas ele sim. Então aí que eu entendo, sabe? Tem um plano melhor. E o plano melhor é do sentir amor. E não falar sobre o amor, né? Aí tem um milagre. Daí, 2 Crônicas 34, 3. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes, ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Então, aqui vai falar sobre purificação. Eu entendo purificar-se da aparência de santidade, né? Entregar,
entregar, Ezequiel 21:32. Servirás de pasto ao fogo, o teu sangue será derramado no meio da terra, já não serás lembrado, pois eu, o Senhor, é que falei. Em uma entrega total. Pronto. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. O filho de João: tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Dois discípulos de João Batista seguem Jesus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Ah, entendi. Está pronto para seguir Jesus? João Batista tem dois discípulos e aí eles deixam João Batista para irem com Jesus. E você está pronto? De repente sai de um lugar para ir para o outro. É muito importante isso que eu estou dizendo para vocês, entendeu? Eu vejo o ser humano como uma caixa aberta muito perigosa. Tudo pode ser criado através da palavra, tudo, tudo, tudo. As piores regras. E o ser humano já experimentou as piores regras. E ainda pode experimentar, né? Parece que tudo que é regrado é organizado, mas a crueldade nem sempre é bem visível, entendeu? A crueldade, muitas vezes ela é bem organizada. Uma pessoa com crença tem poder social igual a 99 que só tem interesses. John Stuart Mill. Desse livro, Frases para Guardar. E aí eu entro no capítulo que vai falar sobre homens. O homem é um animal que faz barganhas. Adam Smith. O homem é, antes de tudo, um animal que julga. Nietzsche. Sem missão não há homem. Ortega y Gasset. Um homem sem propósito é um navio sem leme. Thomas Carlyle. O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem, uma corda sobre o abismo. Nietzsche. Sabe o que eu desejo para você? Essa primeira figura que eu desenhei, cheio de amor e grande. Ai, não é possível mais crescer com a minha idade. É possível. Eu vejo um pote pequeno, vazio, cheio de abismo, e ele cresce e fica cheio de coraçõezinhos assim, grande, sabe? E é possível crescer em qualquer idade. E esse crescimento ele não é visível. Não é a olho nu, é sentir. O outro é olhar. O outro as pessoas podem até olhar para você. Esse aqui não, é o sentir. E aí ele fica cheio.